reforma tributária foi aprovada na Câmara e agora? Eu sou Débora Bizarria, sou coordenadora de políticas públicas aqui do Livres e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com a reforma tributária, como ela afeta a sua vida e desmistificar algumas dúvidas comuns nesse debate. Bom, primeiro é importante explicar para que serve a reforma tributária. Apesar desse nome, ela não vai resolver ou veio para tratar de todos os tributos. Essa reforma tributária é focada simplesmente nos impostos sobre consumo, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, enfim, esse tipo de imposto. Então, dentro desse escopo, a ideia é unificar esses impostos em dois, né, que é o sistema de IVA dual, que chama, em que você vai ter a unificação de impostos estaduais e municipais e outros impostos federais em outro imposto, mais o imposto seletivo, que é um imposto praticado no mundo todo para desincentivar o consumo de bens que sejam poluentes, que façam mal à saúde, principalmente em países que têm um tipo de financiamento do sistema público de saúde, por exemplo, também como é o caso do Brasil. Apesar dessa reforma tributária não ser, vamos dizer, a ideal do ponto de vista liberal, porque a gente não vai conseguir, através dela, diminuir a carga tributária para o Brasil, né? Esse processo de redução da carga tributária teria que vir alinhado necessariamente de uma redução dos gastos e de um compromisso do governo federal de ter mais responsabilidade fiscal. Apesar de tudo isso, a reforma tributária é importante para diminuir o custo de simplesmente calcular e pagar os impostos no Brasil, né? Hoje é impossível você saber quanto de imposto você está pagando num pãozinho, ou num serviço, ou em qualquer compra que você faz. Você, no máximo, tem uma estimativa na nota fiscal, mas que muitas vezes é uma estimativa muito longe da realidade. E isso acontece porque no sistema tributário atual, a gente tem cumulatividade dos impostos, ou seja, muitas vezes um imposto é cobrado em cima de outro imposto do mesmo produto. E isso gera uma cascata, gera ineficiência e aumenta muito a distorção que os impostos geram na economia, porque por causa dessa cumulatividade, vamos dizer assim, bens industrializados, que tem várias etapas no processo, como um carro, por exemplo, acabam saindo muito mais tributados do que um serviço como ir para o salão de beleza ou ir para um show, por exemplo. Desde a primeira proposta de reforma tributária, ela veio sofrendo algumas mudanças, em geral para atender grupos de pressão específicos. Então, a Zona Franca de Manaus acabou sendo preservada, né, até 2078. A gente sabe, como liberal, de que é muito difícil lutar contra essa forma de tributação. Também permaneceu alguns descontos, ou seja, alíquotas mais baratas para áreas consideradas sociais, como saúde e educação. E embora, claro, a gente concorde que são áreas importantes, é justamente criando exceções que o nosso sistema tributário chegou até o que é hoje, né? Então, a gente vê com muita preocupação a reforma tributária ao longo da discussão, ter indo abrindo essas exceções. Outra coisa que mudou no texto final, que acabou sendo aprovado pela Câmara, foi a volta da isenção da cesta básica, né? No Brasil, a cesta básica, né, o grupo de alimentos e produtos considerados essenciais para sobreviver, varia muito de estado para estado e muitas vezes inclui produtos que são consumidos pelos mais ricos, como, por exemplo, salmão, ovos de peixe e alguns tipos especiais de arroz, por exemplo, que são consumidos por quem tem mais recursos, né? E a ideia da cesta básica é justamente garantir a alimentação de quem é mais pobre. Isso, no grupo de trabalho, havia sido retirado, né, em prol do cashback, que é simplesmente a devolução dos impostos para quem mais precisa, mas no texto final acabou ficando tanto o cashback, que é uma medida que a gente apoia e tem dado certo em lugares como no Rio Grande do Sul, em que famílias pobres recebem, né, parte do seu imposto a cada 3 meses, e esse recurso tem sido usado para comprar alimentação e remédios. Mas voltou à cesta básica. Então, o que a gente precisa ficar de olho daqui para frente é que essa cesta básica seja realmente, dado que ela já foi aprovada, que ela seja realmente só alimentos extremamente essenciais para evitar que grupos de pressão acabem incluindo todo tipo de produtos para continuar fazendo as exceções dentro do sistema tributário. Então, na prática, o que a reforma tributária afeta na minha e na sua vida é justamente não diminuir a carga tributária, isso não vai acontecer nesse momento, mas sim fazer com que essa carga tributária custe menos para as empresas e, consequentemente, faça com que as empresas tenham que gastar menos tempo simplesmente calculando e gastando recursos para calcular e descobrir quantos impostos que eles têm que pagar. Também vai diminuir a disputa judicial. Então, vai diminuir o quanto que os empreendedores gastam pagando advogado para ir na justiça para poder pagar menos impostos. E isso significa que sobra mais dinheiro e mais recursos para gerar mais emprego nesse país.
Então, do ponto de vista do consumidor, vai ficar mais simples de entender quanto a gente paga de imposto, que é um número que a gente não entende hoje ao comprar os produtos. E do ponto de vista do empreendedor, vai ficar mais fácil calcular e saber quanto imposto a gente precisa pagar. Além de ser uma reforma que traz mais justiça para a forma de pagamentos. Então, não vai ter bem menos grupos pagando menos imposto em relação a outros. A tendência é que todos os setores da economia paguem mais ou menos a mesma quantidade de impostos. Vale dizer também que o processo de implementação da reforma é bastante longo. Ao contrário do que muitos têm se ouvido por aí, a reforma vai durar uns 10 anos, né? Enquanto os impostos atuais vão sendo diminuídos, os novos impostos, né, a partir do imposto de valor agregado, vão sendo calibrados para simplesmente substituir o valor que foi, enfim, diminuído dos impostos atuais. Isso significa que a gente só vai ter o novo imposto completamente implementado em 2033, em 2032. Então, ao longo dos próximos 10 anos, a gente vai ver uma mudança gradual e, a partir de então, a gente vai ter finalmente os ganhos, né, de produtividade e os ganhos de economia que a gente espera ver da reforma. Além disso, vale dizer que muitos pontos da reforma vão ser refinados com leis complementares e ainda tem a tramitação pelo Senado. Então é importante que nós, liberais, estejamos atentos para garantir que não vai ter mais exceções, não vai ter mais puxadinho e que o sistema tributário a partir da reforma, não se torne mais complexo, né? Bom, o que é que você acha da reforma tributária? Não deixe de comentar e de seguir o Livres aqui no YouTube e nas redes sociais.